Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Bem-vindos mais uma vez ao Boletim Planetário, a sua rádio diária, o seu podcast favorito, onde eu mostro aqui os acontecimentos do nosso planeta, numa ótica um pouco mais diferenciada, fora da caixinha, onde eu coloco e exponho minha opinião pela ótica espiritualista, podemos dizer assim, né? O canal ele é baseado, na verdade, nos assuntos de despertar da consciência, né? Fora da Matrix e tal. Por isso que quando eu falo aqui a minha opinião, é a minha opinião, é o meu modo de ver a vida, o modo que eu vejo os acontecimentos. Não quer dizer que seja a sua verdade. Tá? Cada um tem um universo, cada um tem sua verdade. Mas eu quero contribuir aqui do meu jeitinho e vamos aqui dar início às notícias. Aqui o canal ele é uma extensão do canal Diário do Viajante Quântico, tá? Lá eu falo por alguns assuntos específicos, né, em vídeos e algo mais elaborado, e aqui faço o meu podcast da rádio, que eu gosto dessa linha de rádio, dessa linha de dublagem, então é um hobby para mim, os dois pontos, né? Mas vamos aqui ao que interessa. Pleno News. O Pleno News, isso são canais do Telegram, que eu estou compartilhando aqui um pouco já das notícias que eu separo que acho interessante de falar, tá? Então, o canal do Pleno News, ele compartilhou aqui sobre sabe aquele acontecimento do padre, né? O padre Fábio de Mello, aquela ocasião da cafeteria e tudo mais. O funcionário, né, o gerente que foi demitido da loja, ele vai processar o padre Fábio e a cafeteria. Eu vi várias análises desse caso e eu vejo que tem mais um lado que está errado do que o outro. Ambos têm seus erros, né? Ambos têm suas incoerências, mas ao peso de colocar na balança quem de fato poderia evitar uma catástrofe seria, de fato, o padre Fábio de Mello, né? Uma pessoa influente daquela maneira, com bilhões de seguidores no Instagram, deveria usar um pouco justamente o conceito espiritual do que ele prega para poder tentar minimizar um algo injusto que poderia ele mesmo causar, que ele é humano, né? Ele não é um santo, ele é um humano. E as pessoas humanas, né, elas erram. Estamos aqui para entender nossos erros também, né? Então, o gerente da cafeteria Havana, em Joinville, demitido após uma polêmica envolvendo o padre Fábio de Mello, decidiu processar o religioso e o estabelecimento. A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Turismo, Hospitalidade e de Hotéis, Restaurantes, Bares e similares. A Citrato. Nome estranho, Citrato. E aí, de acordo com o advogado Eduardo Tossili, a ação civil contra o influenciador religioso já foi distribuída e está em trâmite para ingresso de ação trabalhista contra a empresa que, na tentativa de se blindar da repercussão do vídeo, acabou jogando toda a culpabilidade para cima do empregado, né? E aí, para quem não sabe, o Jair José Aguiar de Rosa foi demitido após o padre divulgar nas redes sociais um episódio ocorrido no mês passado. O Fábio Mello indicou ter sido tratado com grosseria ao questionar a diferença entre os preços anunciados de um pote de doce de leite e de valores cobrados no caixa. Eu vi alguns vídeos, inclusive lá do Não Minta Pra Mim, do Ricardo Ventura, que é um excelente canal, e ele fala justamente algumas coisas que não estão batendo, né, no depoimento do padre. E eu, particularmente, senhores, acho também que o padre exagera, né? Quantas vezes você passa no estabelecimento, acontece N coisa e você só sai puto, né? Às vezes você xinga, mas em casos específicos você vai na linha da justiça. Só que você é uma pessoa comum, né? Somos comum. E não temos o poder que a rede social do padre Fábio de Mello tem, né? Então a gente não vai destruir a vida de uma pessoa que de fato é uma balela, né, gente? É a questão de preço. Tá? Aumentou o preço, pega outro. Caramba. Não vá dar chilique e mostrar plenitude, mostrar sua áurea
de vibracional, de luz eterna para mostrar que você estava certo e o cara estava errado. Não é bem assim. Né? Não é bem assim que acontece. Então, vamos lá ver o que acontece com esses futuros processos. Né? E falando em processo, o senhor Alexandre de Moraes manda Banco Central informar quem fez doações por Pix para Zambelli. Meus amigos, quem estuda um pouco a história sabe muito bem que esse radar, mas olha, uma aranha aqui, uma hora dessa, passa, vou sujeitar. Uma hora dessa ela vai. O radar, o filtro, né, que se faz na civilização dessa maneira, não é das linhas que foram democráticas. Está aí a União Soviética, a China, né? Outras ditaduras que não deixavam o ser humano, o civil, fazer o que ele quisesse, né? Que era de direito dele. Lógico, não é você fazer um crime. Mas o que estão colocando é como se fosse um crime. Então, eu não sei quando foi que essa Zambelli pediu o Pix, mas ele quer o quê? Ele quer buscar Pix para poder justamente ver quem foi as pessoas e, de fato, colocar elas na parede. Fazer o que fez com a questão lá de Brasília. Ao mesmo tempo que isso acontece, é um ataque às consciências individuais, colocando medo, impondo terror, né? E poder. Para que, né, não se manifeste. Esse exemplo micro vai para o macro, gente. A nossa matrix de controle, né, o sistema que tem dono, eu sempre falo, tem que respeitar as regras da casa. Eles vão fazer de tudo para evitar que as pessoas pensem com a cabeça e induzir o gado para o abatedouro. Naqueles que conseguem sair de maneira sem atacar o sistema, tem seu passe livre, porque vai ter seus trancos e barrancos, porque a saída da prisão não é de graça, mas vai ter sua oportunidade. Os outros que não têm, vai continuar a mercê do que é passado para a população. Então, essa questão dos indivíduos que se acham que têm poder por estar num status e uma autoridade, eles mostram a verdadeira essência do lado da dualidade que sai do equilíbrio da civilização. Então, isso vai ser mais uma demonstração de perseguição, né, pelo que está acontecendo, e mostrar que eles não têm medo das atitudes que os Estados Unidos estão tendo em relação a isso, né, através daquela lei Maxine, né. Deixa eu ler direito aqui essa lei, porque é um nome, eu não sei ler inglês, senhores, como eu sempre digo, mas vou tentar aqui ser o menos burro possível. Lei Americana contra Moraes. Vamos ver o nome da lei. Magniquis. Bom, a lei americana. Pronto, eu vou falar a lei americana contra a ditadura e contra a censura da democracia e do livre pensar, né? Outra notícia que surgiu hoje. Aliás, né, ontem, né, mas eu falo hoje porque é a mais atual possível. A Amazon
ela está treinando e vai testar robôs humanoides para entregas. Os robôs podem viajar nas mais de 20 vans elétricas. Rivian da Amazon entregar pacotes. O iFood ele já vai começar a fazer entrega de drones, né? A civilização ela vai interagir com a IA. Só que tem um porém, né? A IA, a inteligência artificial, ele tem um software. Se esse software mudar a programação, todos os robozinhos vão obedecer a um comando que é aquele que emitiu essa programação. Então a questão da rebelião da IA, ela é um tanto quanto perigosa e ela pode acontecer. Veio já vídeos de que estava lá na China, funcionário estava ali com o robô, né, fazendo manutenção, daqui a pouco o robô começa a se mexer e soltar os braços, quase machucando o funcionário. Foi um erro, né, ali do mecanismo, mas é para ver que a IA, com o robô, ela vai ter muito mais força e a gente é humano, a gente quebra, a gente morre, né? A IA não, ela só se destrói e recompõe depois, né? Então aí o Amazon está fazendo esse teste para poder ter mais praticidade, né, nas entregas. Ao mesmo tempo, infelizmente, as pessoas elas vão sucumbir dos seus empregos, porque quem depende disso vai estar sem trabalhar, né? Então, os empregos futuros que tem a possibilidade da IA ela fazer seu papel vai estar extinto em breve. Então, gente, tentem se aperfeiçoar na sua programação de profissão, tentem ter projetos de não depender de contratação, tá? O mundo, depois das férias prolongadas que tivemos, ele mudou, né? Ele mostrou que a humanidade pode viver muito bem em casa, trabalhando de casa, né? E todo mundo ser feliz. Era assim a propaganda. Naturalmente não é bem assim, né? Só que a ideia é que seja assim. Então o caminho de se seguir a humanidade é para robotizar tudo, de deixar tudo de maneira remota, né? E com isso as pessoas vão ficar nos seus lares e não vai ter problema de rebelião, não vai ter problema, né, de criar força, não vai ter problema das pessoas irem para fazer a busca do seu despertar através de uma caminhada na natureza, né? Isso vai acontecer, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Vocês entenderam que quanto mais você ficar fixado na telinha ali, porque precisa trabalhar para sobreviver de uma maneira frenética, mais você, mesmo em casa, vai estar submisso às leis. Uhum. E tá aí a China com a cidade de 15 minutos, né? A China está lançando, já tem a questão do sistema de crédito social, que em resumo esse sistema, ele mostra a categoria das pessoas, tá? As pessoas elas vão ser enquadradas e julgadas, né, através de um status que você tem nesse crédito social. Quanto maior o seu crédito, maior tem seus privilégios, né? Você está na alta cúpula dos grupos que pode fazer mais coisas do que outros grupos de pessoas. Quanto menos crédito social, você vai ter mais restrições e você não vai ter tantos privilégios assim. Então, é um tanto quanto triste ver que as pessoas estão sendo tratadas como produtos, né? Porque você vai precisar obedecer certas ordens para poder você aumentar seus créditos. Se você não obedecer, você vai colocar não é que você vai morrer, mas vão te colocar de canto. Isso não é tão bom quando a gente é rejeitado, né? É um dos medos do ser humano é ser rejeitado, que é outra prisão, né? É outro modo de aprisionar as pessoas, é você achar que deve estar em um grupinho para poder ser feliz.
Continuando, o Leandro Ruschel compartilhou a notícia da revista Mais Goiás. E diz assim: Lulinha Paz e Amor sanciona a lei que amplia para 30% cotas raciais em concursos federais. Eu sou contra as cotas raciais. Eu entendo a questão das cotas em relação à pobreza. Eu entendo, mas raciais, não, tá? Ele fala uma coisa aqui interessante que eu não sabia. Olha, ele diz assim: faz quase 50 anos que a Suprema Corte dos Estados Unidos proibiu cotas raciais tanto em contratações quanto no acesso às universidades. Lembrando que os Estados Unidos têm um histórico de racismo, em muitos estados. E em 2023, ele continua, a Corte foi além, vetou o uso de critérios raciais até mesmo como fator secundário nos processos de admissão. A razão é cristalina. Cotas são discriminatórias e ferem um princípio civilizatório básico. Todos devem ser tratados de forma igual, independente da raça, origem ou convicção ideológica. No entanto, o Brasil insiste na via do racialismo e da fragmentação social. Para a esquerda, a lógica é clara: dividir para conquistar. É o que eu sempre falo. É uma estratégia fácil de domínio. Se divide para conquistar. Um exército dividido, ele é muito mais simples de ser derrotado. Isso acontece na estrutura familiar através da ideologia de gênero que colocam, né? E tantos outros movimentos de maneira não certa. A ideia é boa, mas não dos movimentos de liberdade, não segue a programação, sempre é distorcido. Assim como a questão, por exemplo, da igualdade entre homens e mulheres é positivo, mas vejam como colocam para a população a mulher contra o homem. E não é assim, não é tirar forças, é igualar as forças, não é atacar, né? Porém, assim, andar junto, um ao lado do outro, respeitando as diferenças, respeitando os limites e capacidades de cada um. E aí o Leandro Ruschel, isso aí é interessante, né? Porque aí o Brasil, ele é um país com N diversidades étnicas. A etnia, ela reina aqui no Brasil. E é um canto que não tem um histórico que os Estados Unidos têm. E veja, lá de fato eles colocam as coisas mais em claro, né? Colocam as coisas mais, como é que eu posso dizer? Mais certas, em resumo, tá? É mais correto fazer assim. E Leandro continua em outra notícia, através da coluna do Igor Gadelha. Ele fala: governo paga, aí sim vem Lulinha Paz Amor com a questão da economia, né? O Lulinha Paz Amor, ele, é claro, ele viaja para poder fazer a diplomacia. Só que essa diplomacia, ela custa caro, né, gente? O governo paga, veja bem, o governo paga 168 mil para cantora tocar em jantar de Lula e Macron. O governo brasileiro vai pagar 168 mil para a cantora se apresentar em jantar oferecido a Lula pelo presidente da França, Emmanuel Macron. E maravilha, né? E vem um combo com isso. O Cláudio Humberto, do Poder Política e Bastidores, ele coloca a notícia que em Paris, hotel de alto luxo de Lula e Janja custou 728 mil reais por 2 dias, gente, pelo amor de Deus. Quase R$1 milhão em 2 dias. É ou não é colocar o povo como idiota e levar a população como chacota, hein? Me diz aí você. Não, se você tem um pouco da viés de gostar do Lulinha Paz Amor,
Beleza, mas isso é certo, gente? Isso é correto? Você acha que pagar o dinheiro do povo para fazer isso está certo? Hum? Eu acho que não. Eu acho que tá estranho. Cara, quando eu olhei, eu falei, não, não é possível. 728 mil por 2 dias. Não dá. Uma notícia pelo Sputnik Brasil, Sputnik Brasil, fala sobre o uso do Vegov ou Elgov, que é um medicamento de prescrição para questão da obesidade, tá? Então, o uso do Elgov dispara e prescrições aumentam em 50% para adolescentes nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, né, gente, tem um histórico de obesidade. Os fast food da vida, eles servem para engordar a população. Eu como fast food, gente. Eu tava com 130 quilos, estou com hoje 99 quilos. Perdi 30 quilos em 8 meses, mas eu sei o que é isso. É bom, gente. É bom você sair comer uma pizza, é bom você sair pegar aqui chama cebozão, né? O podrão, né? Ir no McDonald's, no Burger King, é ótimo. Você sai um pouco da rotina, você acaba ativando várias substâncias no seu corpo que vai te deixar no prazer. E é legal, você tá aqui no planetinha, aproveite os prazeres da vida, não é só você viver bitolado. Porém, os Estados Unidos, ele tem um alto índice de obesidade. E aqui fala que as prescrições do remédio à base de semaglutida, usada a combate à obesidade, aumentaram 50% entre adolescentes nos Estados Unidos em 2024. No primeiro trimestre de 2025, a taxa já bateu 17,3 prescrições por 100 mil jovens, segundo dados da Truveta. O salto vem após a recomendação da Academia Americana de Pediatria para o uso do medicamento a partir dos 12 anos. Olha aí, 12 anos. Mesmo com o crescimento, a adesão ainda representa uma fração dos cerca de 23 mil jovens por 100 mil que enfrentam a obesidade no país. E o secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., criticou a tendência falando em medicações excessivas. O Kennedy Jr., ele é um cara que bateu muito de frente com as linhas da indústria farmacêutica, né? E ele tenta preservar mais as linhas saudáveis da vida, né? Muito embora tá no governo, e o governo Trump tem sua agenda também, não é só coisas de mil maravilhas, não é, a tempestade que está vindo, como falam aí os canon, mas bem ou mal, ele é assim, né, gente? Não é melhor, veja bem, não é melhor ter uma pessoa que faz as duas vias, né? Olha, tem um lado bom, que é isso aqui que eu posso colocar, mas do outro lado eu implanto também isso aqui, de que não tem nenhum tipo de opção de escolha colocar os dois de uma vez. Assim, de um lado o ataque, do outro lado o ataque. O que eu quero falar com isso é que o Robert, ele mesmo implantando por outro lado a questão da picadinha, ele coloca também a crítica em relação a outras coisas. E eu acho que isso aí equilibra, tá? Não é 100% bom, mas também não é 100% ruim. Ok? E isso é de se pensar. Os Estados Unidos, ele tem muito esse problema. A obesidade mata muitas pessoas, gente, por ano, tá? A obesidade ela é uma doença. Não pensem que a obesidade tem que ser romantizada. Eu entendo que o gordinho, ele é fofinho, gente. Eu era gordinho, né? É fofinho, é bacana, só que seu corpo não fica funcional. Seu corpo fica sobrecarregado com a gordura, com toxina, com inflamações que vai deixar sua mente cansada, sua consciência arrastando aquele corpo que está ali, né? Você vive num corpo que precisa ter atividades, que precisa ter inteligência, que precisa agir, sair da procrastinação, né? Movimentar. E quando a pessoa ela está gorda, ela está incapaz de fazer seus 100%. Eu tenho moral para falar, não venha comentar besteira, tá? Eu vivi 33 anos da minha vida gordinho, tá? Rechonchudo, uma porpeta, né? A orca ambulante.
E agora eu entrei no estado, de fato, de linha mais saudável. Muito embora eu comentei no meu vídeo lá no diário que eu gosto da minha cerveja. Eu vou continuar tomando minha cerveja, mas de maneira programada, harmônica, né? Sem ser aquela questão de rotina que eu estava fazendo. Aí eu vou tomar minha cervejinha quando der. Eu amo minha cerveja. Eu ouvi um belo som de Noite Ilustrada, que é o samba raiz, né? E filosofar sobre a vida. Isso é ótimo, quando a cerveja entra, a filosofia sai, né? E vou continuar comendo, às vezes eu tomo uma besteira. É saudável fazer isso, quebrar a rotina, tá? Então, não pense em romantizar a obesidade. A obesidade é uma doença, ela precisa ser tratada, tá? No aspecto espiritual da coisa, quando você tá com um corpo saudável, o seu canal de informações está melhor, sua defesa imunológica e sensitiva fica melhor, a percepção com relação às suas entidades, a hierarquia espiritual que te acompanha, fica melhor. Tudo melhora, tá? Não quer dizer que o gordinho, né, o fofo, ele não vai ter isso. É claro que vai, gente. Só que se ele já tem quando tá gordinho, quando ele tiver no corpo saudável, vai melhorar. Vai acabar passando a camada de filtro ali, vai tirar o que tava nas cegas, entende? E vamos continuar. Continuando com os Estados Unidos da América. Estados Unidos tem dívida externa, né? A dívida nacional de quase, eu amo falar isso, né? Esse nível de palavra, 37 trilhões de dólares. Oh, pessoal, os Estados Unidos deve a quem, hein? Para pagar tanto isso. O que é que ele deve? Ele pegou esse dinheiro de onde? Ahá, eu já sei. Vamos comentar. Quem está um pouco mais antenado, e ultimamente na internet está surgindo sempre a questão que as teorias das conspirações, ela acabam não sendo mais teoria e vira realidade. No mundo, senhores, existem duas empresas basicamente que mandam no dinheiro, que é a BlackRock e a Vanguard, e outra lá, que eu não me lembro o nome. E ela movimenta e administra cerca de 50 trilhões de dólares nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos. Essa BlackRock, ela é justamente um dos braços da elite que comanda o mundo. Assim como, né, tem a questão religiosa do Vaticano, tem a questão dos Estados Unidos, no Pentágono, né? Então são vários setores. Lembrando, o mundo tem dono, tá? Eles já estavam aqui faz muito tempo, eles têm suas regras. Estamos aqui em formiguinhas, saindo dessa prisãozinha, né? Não é atacar eles, é apenas tentar ver por outro ângulo. Não quer dizer que você concorde ou não, mas você respeitar. Respeitar não é concordar, lembre-se disso. Então, no sistema financeiro tem esse tipo de estrutura na qual domina todos os setores econômicos do mundo. Então, se os Estados Unidos ele tem 37 trilhões de dólares como dívida nacional, ele foi financiado por alguma coisa, por alguém, por um sistema. Isso nos faz entender que o presidente dos Estados Unidos, o presidente da América, não é o cara mais importante do mundo. Nem os Estados Unidos é a estrutura mais importante do mundo. Lá eles implantam as coisas. Só que tem uma escala maior nessa pirâmide, entende? Tem os bancos, tem um sistema secreto, tem uns governos acima disso, né? Então vejam, gente, 37 trilhões. E aqui é uma das notícias que eu acho interessante, porque Donald Trump e Elon Musk brigaram, gente. É, isso mesmo, brigaram. Mas será que foi briga? Porque assim, vindo do Donald Trump e do Elon Musk, você espera tudo, né? Porque
Isso eu acho que pode ser uma estratégia, tá? Essa questão das discussões entre eles, a questão que o Elon Musk xingou o projeto que está sendo aprovado nos Estados Unidos, essa questão que o Trump falou, pô, eu estou chateado com o Elon Musk, porque eu gostava dele, não sei o quê. Esse bate-rebate, para mim é uma distração deles, para poder eles agirem de outra maneira, algumas coisas que não quer que a mídia de lá repercuta para o resto do mundo. É aquela distração, gente. Eu dou tchau com a mão esquerda e te bato com a mão direita, tá? Então, provavelmente, o governo Trump ele vai agir com uma coisa muito forte, em breve. Essa estrutura ela não pode ser, de fato, desmascarada. E para isso, eu acho que eles combinaram. Ó, vamos fazer o seguinte, é que nem WWE, gente. Eu amo WWE. É a novela do homem. Vamos fazer assim, nosso script é esse, você bate daqui, eu bato lá, não sei o que, até quando chegar aqui depois a gente se junta de novo, né? E claro que isso tem um preço, porque a Tesla, ela caiu 9,2%, né? E perde quase 100 bilhões em valores de mercado após comentário de Elon e Trump. Tem um preço a se pagar, né? Mas eu acho que isso foi combinado, tá, gente? Vamos ver os próximos capítulos do Laranjão e do Louquinho, né? Do esquisito, do Elon Musk. É um cara muito inteligente, ambos são inteligentes, tanto é que são o que são por causa da capacidade mental. Por isso que não são bobos, tá? Não vão dar um ponto sem nó. Olhar digital. Coloca. Tecnologia, tá? Como funciona o primeiro exoesqueleto do mundo com IA e memória muscular. Vamos ler a matéria. Como o exoesqueleto da German Bionic funciona. A German Bionic lançou o que diz ser o primeiro exoesqueleto para humanos do mundo, com inteligência artificial aumentada, chamado de Exia. Seu diferencial é a capacidade de aprender e se adaptar aos movimentos do usuário na hora de ajudá-lo a carregar peso, segundo a empresa. O equipamento, pesa 7 kg e oferece assistência para até 38 kg. Na prática, ele faz com que um item de 30 kg, por exemplo, pareça pesar 5 kg. Para o usuário, pelo menos é o que afirma a German Bionic. O exoesqueleto pode parecer pesado, mas faz o usuário se sentir forte, alto e capaz, diz CPO. O CPO da empresa, Norma Styler, reconhece que o Exia pode parecer estranho e pesar no início, mas após ativá-lo, você se sente forte, alto e capaz. Disse o executivo ao The Next Web. E aí, gente, isso é legal, porque assim, o exoesqueleto, ele é uma extensão do corpo que faz se tornar o super-humano. E isso já tem nas linhas da indústria bélica. Os militares já sabem isso há muito tempo, já usam isso há muito tempo, né? Por outro lado, é importante, interessante essa realidade para as pessoas que não têm mobilidade, que vão ajudar na mobilidade e também para trabalhos mais pesados, porque convenhamos, né? Aquela cinta que os funcionários que carregam peso usam, né, nos atacados, aí não ajuda muito, né? E a hérnia vem um dia ou outro, vem a hérnia. Mas é legal ver como a questão do ciborgue, a questão do transhumanismo, ela é sutil, a transição disso, ela é sutil, ela vai te colocar no esqueleto, daqui a pouco você vai implantar isso no corpo e vai usá-lo, né? E naturalmente vão usar você. Legal, né, gente? E vamos continuar aqui com as linhas secretas, por exemplo, a questão da CIA, né, a Agência de Inteligência Americana. A CIA, gente, ela sempre está por detrás de alguma coisa, lembre-se, ela está por detrás do comando de alguma coisa, ela às vezes age por
conta própria ou por ordem do governo, tá? E aí, a CIA, naturalmente, ela está ajudando naquele conflito no Oriente a Ucrânia. Eu falei no programa passado que a grande propaganda é que seja a população a favor da Ucrânia. Algum motivo é, gente, na Ucrânia tem muita coisa lá importante para a elite. Então ela não quer que a Ucrânia seja a mal, ela quer que ela seja a boazinha, certo? Não é que a Rússia seja boazinha, não é isso. Mas não tá certo, tá? Então teve alguns ataques feitos à Ucrânia que, de acordo com vozes próximas do Trump, como Steve Bannon e Jack Posobiec, nome. Os recentes ataques em território russo poderiam ter sido organizados por ex-funcionários da CIA, sem o conhecimento da Casa Branca, como falei, age por conta própria. A operação Spiderweb foi realizada com a participação daqueles que permaneceram num aparato desde a época de Pompeo e Brennan, sem consultar o presidente ou o diretor da inteligência, né? Diz Posobiec. Quem realmente controla o serviço de inteligência nos Estados Unidos? É que nem gato, gente, não tem dono, ele vai agir por conta própria, tá? Ele fala, foda-se você e eu vou agir como eu quero. Pouco antes dos ataques às bases da área russa, o Mike Pompeo viajou para a Ucrânia e exigiu abertamente a Rússia deve ser derrotada. Né? Se o Bannon e a CIA estiverem certos, Washington perdeu o controle de parte de seu aparato e os ataques contra a Rússia não são apenas ações ucranianas, mas decisões de uma facção, né? Ele fala que é uma facção sombra responsável dentro do establishment da Europa. Quem compartilhou essa notícia foi o Selva Yasso, né? Ele tem uma linha mais conspiratória, ele tem uma linha mais da Canon e tal, mas tem coisas aqui que são interessantes. Por isso que eu coloco no Telegram, eu filtro as notícias e coloco lá para as pessoas, porque se você for seguir tudo que está nos canais, você vai acabar entrando na manipulação pelo viés do que o responsável pelo canal quer que você veja, né? E falando ainda em CIA, né? Tá tendo uma conexão aí entre CIA e o julgamento do Diddy, né? Puff Daddy. E o Diddy, ele tá fazendo seu julgamento aí, né? Tá tendo contra ele já por várias semanas. E ele é um cara que tem suas influências, assim como o outro que em teoria se foi, né? O Spence, né? Da Ilha da Fantasia lá. E uma ex-assistente depõe que ele organizou uma turnê secreta da CIA em nome de Michael Myers, em 2009, em conluio direto com o serviço secreto. A Mia, né, entre aspas, que trabalhou para Diddy, Myers e Madonna, fala de pedidos exclusivos e revela a proximidade perturbadora entre celebridades e o serviço secreto. E isso acontece sim, tá? E esse promotor, Brett Tolman, a rede de Diddy é semelhante à rede de chantagem do Spence. Epstein. Gente, eu tenho uma séria dificuldade com a dicção e com a leitura em voz alta, mas eu faço o possível aqui, tá? Espero que entendam. E ambas supostamente acobertadas pelo serviço secreto, né? Então, vamos ver se de fato essa notícia ela é concreta, ela vai se concretizar ou apenas é uma especulação, né? Dos entre aspas, despertos da Matrix, né? Porque esses caras também entram na noia, que eles acabam entrando em outra Matrix, em outra